Fala pessoal, e cá estamos aqui novamente e hoje eu quero te contar um pouquinho, sobre o porquê que Estados Unidos e Rússia são tão rivais, tem essa rivalidade aí muito parecida com a rivalidade que tem até no futebol, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, enfim. É uma rivalidade muito árdua entre os dois países e eu quero te contar um pouquinho hoje a origem disso tudo, Da onde que surgiu toda essa rivalidade, toda essa competição aí entre os dois países. Antes de mais nada, deixa aqui a sua curtida nesse vídeo, compartilha ele com seus amigos que gostam de história para dar uma força aqui para o nosso canal e sem demoras, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente comentar um pouco e aprender de forma rápida, objetiva, por que esses dois países são tão rivais, a gente tem que voltar no tempo lá para o final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Esses dois países pertenciam ao grupo dos aliados, foi o grupo que venceu a Alemanha nazista do Hitler. E assim que eles vencem a Alemanha, nazista do Hitler, aqui a gente destaca os dois, como principais, mas aí a gente sabe que teve a cooperação de vários outros países, como a Inglaterra, a França, enfim. Assim que eles vencem a guerra, eles mesmos vão entrar em uma nova guerra, ou seja, é uma treta entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas aí essa guerra entre os dois agora que vai começar, chamada de Guerra Fria, não vai ser uma guerra, como eu costumo brincar quando eu dou essas aulas para meus alunos, Não vai ser uma guerra de tiro, porrada e bomba, como foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Por quê? Essa guerra vai ser uma disputa moral entre os dois países. Como assim, Rafael? Uma disputa moral? Os dois vão disputar para ver quem tem as melhores tecnologias, quem tem as melhores armas agora, que inclusive essas tecnologias, essas armas, eles levaram também boa parte delas como troféu da guerra, levaram da Alemanha, para cada um dos seus respectivos países, e agora eles vão querer mostrar para o mundo quem é o país mais poderoso, quem vai mandar no mundo a partir de agora, E aí, pessoal, na década de 60, essa briga começa também a ficar acirrada, vai acontecer a chamada corrida espacial. E aí, o que seria isso? A União Soviética, a gente falou da Rússia aqui, nesse período ainda a gente vai chamar ela de União Soviética, depois que ela volta a se chamar Rússia lá no comecinho dos anos 90. A União Soviética, a ex-União Soviética, ela vai pegar e mandar pro espaço um satélite, que é a Sputnik. Ainda ela vai ser orbitada ali por uma cadelinha, eles não colocam nem ser humano, porque ainda corria o risco de explodir, não era 100% seguro. E aí eles usam, para experimento, eles colocam animais, colocam uma cadelinha chamada cadelinha Laika, que inclusive ela morre ali, no experimento. Logo em seguida, eles mandam também o primeiro cosmonauta no espaço, chamado de Yuri Gagarin. E aí os Estados Unidos, vendo aquilo, eles falam assim, não pode aceitar isso aí calado, A gente tem que ser melhor que eles, a gente tem que provar para o mundo que a gente é melhor que eles. E aí onde os Estados Unidos manda a Apollo 11, uma missão espacial, para explorar a Lua, liderada ali pelo Neil Armstrong. Então, em meio a essa guerra fria, essa disputa moral aí, vamos dizer assim, entre os dois países, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, rola aí na década de 60 a tal da corrida espacial. É importante citar também um termo dentro desse contexto chamado de bipolarismo, Por quê? Esse bipolarismo mundial é o quê? Como esses dois países vão disputar para ver quem vai mandar no mundo, o restante do mundo tem duas opções, ou apoia o lado da União Soviética, que é o bloco socialista, ou apoia o lado dos Estados Unidos, que é o bloco capitalista, Então o mundo fica dividido nesses dois blocos, Então isso é muito importante citar, que é uma palavra que aparece na maioria dos textos que falam sobre esse assunto, sobre a tal da Guerra Fria. Nesse contexto também, o que acontece, a gente falar também, pessoal, é o quê? Que essa Guerra Fria, ela foi uma guerra de propaganda, Então, ambos os lados exploraram bastante a propaganda para convencer o mundo e a própria nação, de que o governo de seus respectivos países estavam certos dentro dessa guerra, Então, por exemplo, para isso, os Estados Unidos, ele vai colocar a Guerra Fria nos filmes, Então, por exemplo, você tem um filme aí da franquia Rocky Balboa,
que mostra um lutador americano, interpretado pelo Sylvester Stallone, que vai enfrentar um lutador soviético, né? Que seria o Ivan Drago, o personagem interpretado pelo Dolph Lundgren. E aí é uma luta onde o soviético ele vai ganhar, uma luta de boxe, né? Onde o soviético vai ganhar 14 rounds, e uma luta de boxe ela tem ao todo 15 rounds. E durante 14 rounds o soviético massacra, né, o lutador americano, o Rocky Balboa. E no último round o Rocky Balboa consegue ali se recuperar, todo ensanguentado, né? Ele tá num banho de sangue, mas ele consegue se recuperar e nocautear o lutador soviético. Então o que que o filme mostra, né? Qual que é a imagem, qual que é a mensagem que esse filme que os Estados Unidos fez ali mostrando, né? Tá certo que é um filme que ele vem depois do período ali já do ápice da Guerra Fria, né? Já vem anos mais tarde, mas ele mostra também a mensagem que outros filmes dos Estados Unidos fez durante o período, mostra que é o quê? Que a União Soviética ela pode bater, ela pode atacar quanto for os Estados Unidos, mas que sempre no final das contas os Estados Unidos vai se reerguer e vai ganhar a briga. Né? Outro detalhe também, né, de um filme mais recente, para te dar como exemplo, essa questão da propaganda que era usada, é o filme chamado, um filme interpretado até pela Sandra Bullock, né, chamado Gravidade. Né? E qual que é a ideia do filme? Né? A Sandra Bullock interpreta uma líder de uma missão espacial, cujo a missão é o quê? Fazer um reparo, né, numa estação espacial da NASA que está com defeito. E ela está liderando a missão e tudo mais, está junto com a sua equipe, e eles colocam um cabo, né, se prendendo lá atrás da nave, e estão aqui fazendo um reparo na espaçonave danificada. E aí chega uma notícia pelo rádio que informa que eles precisam voltar com urgência para a nave mãe, para a nave deles, porque está vindo destroços com uma velocidade muito rápida, rumo, né, no sentido aonde eles estão. E aí a notícia chega, mas os destroços também vêm com muita velocidade e não dá tempo deles voltarem, né? E os destroços cortam os cabos na qual eles estavam presos, e eles começam ali a literalmente se perder no espaço, né? E aí, moral da história, né? Eles repassam na rádio de quem que era aqueles destroços de satélites, né? Perdão, que atingiram eles. Então eram satélites russos. Então eles sempre colocam, né, a Rússia como o grande vilão da história, né? Então eles estão querendo passar assim, ó, tá vendo? Por causa deles, sempre eles colocam a gente numa fria, né? Essa é a mensagem que os Estados Unidos está passando nos filmes. Eu lembro também, para a gente finalizar essa parte aqui da propaganda, né, que quando eu era garoto eu gostava de jogar um jogo chamado SWAT pelo computador, né? E curiosamente é um jogo que conta ali que você é o protagonista com a famosa polícia estadunidense, né? SWAT, e a missão ali era prender terroristas em vários cenários, né? Terroristas que invadiram um avião, um hotel, um shopping, e a ideia do jogo ali de computador era essa. E aí, curiosamente, todos os terroristas do jogo, né, falavam russo, né? Eram russos. Então, os Estados Unidos colocando ali, né, a Rússia sempre como o vilão da história. E isso tem um peso muito importante, porque você imagina, os jovens, né, com 13, adolescentes, ou às vezes até crianças jogando o jogo ali, aprendendo tudo aquilo entra, né, na cabeça do jovem e enraiza, né? Então, o jovem já cresce aprendendo a visão ali que seu país tem sobre o povo. Então, isso é uma propaganda do governo e até hoje é muito incisiva, né, em atrair o povo, em chamar o povo, né, nessa luta aí contra os russos, né? E atualmente poderia destacar vários outros exemplos, né? A série, né, famosa série da Netflix, Stranger Things, também apresenta os russos como vilão, muito por causa dessa origem aí da Guerra Fria, tá ok? Assim que a Segunda Guerra Mundial acaba, eles já vão começar essa disputa. E aí eles retomam os países ocupados pela Alemanha nazista, né? Expulsam a Alemanha, inclusive, da União Soviética, onde a Alemanha estava tentando invadir com um grande avanço ali. E aí eles vão retomam os países da Europa até chegar na própria Alemanha. E aí quando chegam na Alemanha, os Estados Unidos chegam de um lado, a União Soviética chega do outro, aí eles falam, eu cheguei primeiro, a Alemanha
Alemanha agora vai ser minha. Aí os Estados Unidos falam, não, eu que cheguei primeiro, a Alemanha tem que ser minha. Aí eles falam assim, ó, quer saber? Então vamos dividir ela. Aí eles constroem um muro e divide a Alemanha. O lado ocidental da Alemanha fica para os Estados Unidos, então vai nascer a Alemanha Ocidental. E o lado oriental da Alemanha fica para a União Soviética, vai ser a Alemanha Oriental. A partir daí você vai ter duas Alemanhas também, por causa dessa questão da geopolítica, né, da vitória dos dois países na guerra. E não só duas Alemanhas, mas duas Berlins, que é a capital da Alemanha. Você vai ter a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. Inclusive, quando vai ter a próxima Copa do Mundo, né, vão disputar ali a Copa duas Alemanhas. Olha aqui que coisa curiosa, que coisa, né, até maluca, vamos dizer assim, o que uma guerra, né, pode gerar como consequência no mundo. E aí se cria o Muro de Berlim. E aí quando vai chegar também no final da década de 80, começo da década de 90, o que vai acontecer? Vai chegar o final dessa história, né, dessa disputa entre os dois países, onde vai haver a queda aí do Muro de Berlim, né? A galera do lado do soviético começa a pular, o lado soviético começa também a entrar numa crise econômica muito grande, é onde os países entram num acordo e falam, ó, já não há mais a necessidade de ter esse muro, e é onde vai acontecer a famosa queda do Muro de Berlim. Um último fato curioso em meio a toda essa disputa aí dos dois países, na Guerra Fria, que durou mais aí de 20 anos, né? O que acontece? E ali no final também, ali nos anos 50, né? Mais ou menos, começo da década de 60, todos esses países também chegaram a uma tensão muito grande, porque os dois países tinham bomba, armamento nuclear, né? Então se tinha um medo, se tinha um risco, se tinha uma tensão de um possível ataque nuclear inesperado de algum dos dois países. E a União Soviética, ela tinha uma espécie de radar, né, monitorando para caso recebesse um ataque surpresa dos Estados Unidos, o radar captava e a ordem era o quê? Todo ataque vindo, a ordem era que imediatamente esse ataque fosse revidado. Ou seja, se os Estados Unidos atacasse, a ordem era que para que também a União Soviética disparasse uma ogiva nuclear contra os Estados Unidos. Porém, por algumas vezes esse radar começou a apresentar problemas, detectar falsos possíveis ataques. E é onde se tem uma história, né? Você tem um guarda ali, um soldado soviético que era incumbido de monitorar esse radar, e um belo dia ele monitora, ele acompanhando ali o radar, ele presencia no radar, ele vê ali no radar um ataque dos Estados Unidos. E aí ele tem que tomar a decisão, né, de ou revidar ou rever se aquele ataque era algum erro do radar ou não. E aí, para nossa sorte, né, ele, já lembrando dos outros casos em que o radar falhou, ele decide não apertar o botão para revidar, porque se ele ataca, aí os Estados Unidos ia fazer o efeito contrário, né, ia entender que era um ataque soviético, e aí sim os Estados Unidos iria atacar e provavelmente o mundo entraria ali numa terceira guerra mundial a nível nuclear. Por quê? Os parceiros também desses países aí, né, igual eu falei, também entrariam juntos nessa guerra caso houvesse algum ataque de algum lado, certo? Então tem até um filme contando essa história, é bem interessante. E aí, como eu disse, final dos anos 80, termina, entre aspas, esse conflito com a queda do Muro de Berlim, mas a gente sabe que até hoje os dois países continuam rivais. Há alguns anos atrás, a Rússia anunciou que iria até a Lua para confirmar mesmo se os Estados Unidos chegou lá. Por muitos anos se houve, pessoal, uma grande repercussão, né? Uma grande ideia, né? Falando sobre essa suposta versão aí de que os Estados Unidos não teria conseguido ir à Lua, que aquilo foi toda uma trama, né? Foi todo algo encenado, né? Foi algo que foi noticiado ali nas rádios, ao vivo na época, né? Foi uma das maiores audiências das rádios, a ida dos Estados Unidos para a Lua, né? O mundo todo pôde acompanhar em tempo real pela rádio na época, né? A televisão não era tão popular quanto era hoje.
mas logo depois se criou essa teoria que talvez seria uma fake news, o pessoal começou a analisar as fotos e ali começou a suspeitar de alguns erros na foto, não tinha sombra ali da nave ou do Neil Armstrong, não tinha estrela ali no espaço, mas enfim, só para não te deixar curioso e em dúvida sobre isso, a grande prova de que de fato os Estados Unidos conseguiu chegar, pessoal, é que na época a União Soviética ela tinha os melhores telescópios do mundo, mais tecnológicos, mais modernos até do que os Estados Unidos. Então, caso aquilo fosse uma trama, uma invenção norte-americana, né, uma invenção estadunidense, a própria União Soviética teria sido a primeira a descobrir na época, e aí o pessoal lançaria isso na imprensa, e com certeza isso iria desmoralizar os Estados Unidos e colocar a União Soviética até como uma possível vencedora da Guerra Fria. Então, como ela não se posicionou na época, os próprios soviéticos, pelos seus telescópios, né, conseguiram presenciar também em tempo real a ida dos Estados Unidos para a Lua, que também foi um marco decisivo para dar a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria. Tá ok? Então esse é o motivo da treta aí dos dois países que existe aí, infelizmente, até hoje. Tá ok? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Como eu disse, não deixa de curtir, que acaba dando uma força aqui para nós. Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E lembrando que eu também trabalho com aulas particulares para você que gosta de história, geopolítica, teologia, filosofia, enfim. Tá aqui embaixo na descrição o meu link para contato e as matérias que a gente trabalha. E será um prazer poder estar junto com você um pouquinho mais de perto, tá bom? Gente, um abraço, te vejo no próximo vídeo e até mais.